Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 17 de agosto de 2025. Agora é 7h21 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é diferente, hoje é domingo. Nós vamos dar continuidade a Gênesis, que eu estou querendo passar para vocês. Gênesis, quando começou tudo, né? Para nós entender um pouco da Bíblia. Estou com a Bíblia aberta aqui, né? Eu estou no capítulo 15. Quem chegou aí depois, não está acompanhando, todo domingo que eu posso, eu estou fazendo Gênesis. Estou lendo a Bíblia. E eu estou lendo aqui no computador. Porque no computador eu acho melhor que a letra é maior, né? Meu computador já está aberto. E se por acaso alguém quiser acompanhar, pode ir lá no meu YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso. Eu estou agora ao vivo no Instagram e também no TikTok. Lá no YouTube você vai achar lá em Gênesis. Eu comecei do primeiro capítulo, né? E estou dando continuidade. E eu já estou agora no 15. Como disse, só na ceia eu não vou ler a Bíblia não, né? Posso até falar alguma coisa, mas não assim, não vou ter compromisso não, tá? Eu fiz aí domingo passado, Dia dos Pais, eu dei uma palavrinha, mas dependendo eu não dou não, na ceia, tá? E então vamos dar continuidade a Gênesis, que é muito importante para quem não tem hábito, né, de buscar a Deus, de estar junto com as coisas de Deus. É muito importante você estar entendendo Gênesis para te ajudar você entender de onde que você veio, qual que eram os planos de Deus, como que Deus fez tudo, né? Deus preparou a terra toda primeiro para depois colocar nós para habitar lá, né? Depois colocou Adão e Eva lá. Então eu estou no capítulo 15, o primeiro capítulo, e aí eu vou dar início à leitura da palavra novamente, tá? Um bom dia, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de mostrar aqui, eu tenho uma telespectadora que não falha nenhum culto, não falta nenhum dia da leitura da palavra, pode ser de manhã ou de noite. Ela é fiel, aqui ó, pra você ver. Quem que é aqui, ó? Aqui pra vocês verem, ó. Olha como é que ela fica comigo aqui, ó. Essa aqui é a branquinha, gente. Pra quem não sabe, essa branquinha me adotou eu. Ela não me larga pra nada, ó. Eu venho ler a palavra de Deus, ela quer participar, ó. Ela tá aqui. Eu tenho o gato Fez também, né? Mas o gato Fez é macho, então ele dá as voltas dele. Às vezes ele tá meio doentinho lá e fica pra lá. Mas essa aqui, não. Essa aqui gosta de participar todo dia, ela tá aqui, ó. Olha pra vocês verem. Então tá bom. Então já mostrei aqui no TikTok. Agora eu vou mostrar no Instagram. Essa aqui participa comigo toda vez. Né, Branca? Só pra vocês verem que eu tenho uma telespectadora aqui que não falha não. A branquinha gosta mesmo. Agora eu vou mostrar no Instagram também. Ela quer escutar a palavra de Deus aqui, gente. A branca aqui, ó, ela não faz o culto não, tá? Ela não fala a leitura da palavra. Ela escuta de manhã. Ela escuta também à noite, né, Branca? Ela gosta de participar. Então vamos lá. Vamos começar então. Qualquer coisinha que eu grifo aqui e anoto no meu caderno. Hoje eu consegui colocar lá, porque eu faço muito vídeo, gente. Eu faço 2 vídeos por dia. Todos os dias. E eu amo fazer isso. É porque eu gosto de fazer. Mas é muito cansativo, é exaustivo. Isso aí é verdade. O nosso profeta falou que uma pregação de 1h30 é considerado 8 horas de trabalho. Mas eu gosto demais de fazer as coisas de Deus. É maravilhoso. Claro que vai chegar um tempo aí que eu tenho que passar meus vídeos, eu vou dar uma pausa.
mas no momento para ajudar muitas pessoas, né? Que meu intuito aqui é tentar ajudar as pessoas ainda que não chegaram a Deus. Então por isso que eu estou indo com pressa em Gênesis e depois eu vou em Apocalipse. Aí depois eu vou fazer, mas eu vou mais devagar, né? Eu vou devagar. Mas eu tô com pressa que eu quero passar para vocês pelo menos Gênesis e depois Apocalipse. E quem está acompanhando minhas lives aí sabe. Eu tô lendo toda noite. Então deixa eu contar para vocês, porque talvez tem pessoas aí que não chegou chegou aí um dia aí, não está acompanhando, não sabe. Eu faço de manhã a leitura das mensagens, aí eu oro um pouquinho, leio só 3 partes, só coloco o hino, tudo, parte da manhã. Já a parte da noite eu faço a leitura da palavra, é 1 hora de leitura. Pelo menos 1 hora, tem vezes aqui que eu vou 2 horas. Teve dia que a minha esposa teve que me parar, eu estava em quase 3 horas. Mas eu gosto. À tarde é para ir embora mesmo. Se eu tiver bem, eu vou, só se eu tiver ruim da saúde mesmo e estiver muito cansado. Mas aí eu tô correndo porque eu quero passar para vocês Gênesis depois Apocalipse. E agora eu estou lendo toda vez à noite agora as 7 eras da igreja. Se alguém gostar, gente, se puder, vai lá no meu YouTube lá. Eu tô no Instagram e tô no TikTok. No YouTube lá é Toninho Motoboy Expresso. No YouTube eu estou lendo as 7 eras. Eu acho que todo mundo deveria saber o que é 7 eras da igreja. Todo mundo deveria saber. As 7 eras da igreja, ela te ajuda a você compreender um pouco o Apocalipse e ajuda você a compreender também as 7 eras da igreja, como que tudo começou, as igrejas foi surgindo e tal. Então ela ajuda demais, ela é muito rica. E se você quer umas coisas de Deus, você deveria ir lá. E aí eu estou falando com vocês. Hoje eu tomei um tempinho, cheguei da igreja, já fui na igreja, recebi o alimento, né? A escola dominical nossa lá. E aí eu tava olhando os vídeos meus, que eu faço ele correndo e jogo pra ir pra vocês, sabe? Eu não tenho paciência ficar escrevendo aquelas coisas não, e negócio toma muito tempo da gente. E aí eu achei que eu já tinha jogado no YouTube, vocês acreditam que eu não tinha jogado? Eu achei que tinha, porque ele fica também armazenado aqui no Instagram. Aí coloquei mais 3, 4 vídeos novos aí já no YouTube, das 7 eras da igreja. Eu já estou na parte 5. Eu estou lendo as 7 eras da igreja. Eu comecei lendo a parte, as eras da igreja, então eu fiz a primeira parte, a segunda parte, a terceira, a quarta, eu estou na 5ª. Entendeu? E amanhã é dia de eu ler as 7 eras da igreja. Eu leio todo dia à noite. Só domingo que eu tirei para ler o Gênesis. Que eu quero que vocês aprendam e o Gênesis também. Então, eu não sou professor não, viu, gente? Nós estamos aprendendo aqui, todo mundo junto. E aí, aí vai estar lá todas as eras da igreja. Amanhã eu dou continuidade nas 7 eras da igreja de novo. Mas é importante as pessoas ir lá e ver, porque você vai aprender muita coisa, vai te ajudar em muita coisa. Então pronto, dito isso, vamos continuar aqui em Gênesis, né? E aí eu consegui colocar lá as que estavam faltando, que eu não tinha colocado o nome, nada, eu não tinha nem publicado ela, eu achei que tinha publicado, não tinha publicado ela no YouTube. Ficou umas 3 sem publicar. Então eu publiquei, elas já estão lá, tá? Então pronto. Então vamos lá. Então eu estou Gênesis capítulo 15. Quem quiser acompanhar, Gênesis capítulo 15, né? Gênesis 15, capítulo 1, que eu vou ler agora. Se alguém quiser acompanhar aí, abrir sua Bíblia. Então eu vou começar. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Tem que ter cuidado porque... Então disse Abraão: Senhor Deus,
que me has de dar? Pois ando sem filhos, eu, o mordomo da minha casa, Damasceno, Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não me tens dado os filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sairás, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a tua descendência. Não tinha como contar as estrelas. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe: tome uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Deixa eu só comentar esse pedaço aqui, que isso aqui é bom. Você está vendo que Deus veio conversar com Abraão e falou com ele. Ele falou assim: Senhor Deus, mas eu não vou poder herdar não, eu tenho lá um lá que trabalha para mim, porém eu não tenho filhos, eu não tenho como ter herdeiros, não, eu vou te dar, eu vou fazer um pacto com você. E muitas vezes a gente faz um pacto com o Senhor, né, de ser batizado, de receber o nome do Senhor Jesus Cristo, e a gente não cumpre o nosso pacto. O que é o nosso pacto? É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Mas Deus cumpre o pacto dele. Tanto é que Deus fala só, igual ele falou com ele, vai lá, busca as rolinhas, os carneiros, para fazer o pacto. Deus honra a tua palavra. E a gente também devemos honrar a nossa com Deus. Todo homem verdadeiro de Deus, Deus faz um pacto com ele. Então vamos continuar. E as aves desciam sobre. Eu estava aqui e trouxe, mas as aves não a partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Porque ele tinha que deixar a oferta para Deus toda limpa. Porque como Deus pediu ele para sacrificar os animais, para ofertar para Deus. Então vinham os animais que voavam, pode ser urubu, não sei quais animais que era. Abraão chotava eles para que eles não tocassem na oferta de Deus. Então quando você vai fazer uma oferta de Deus, que eu estou dizendo, a sua oferta pode ser a sua vida limpa. Entendeu? Então ele tinha que guardar aquela oferta para Deus para que ela não fosse sujada, alguma coisa acontecesse a ela. Então, as árvores, né? Então vamos continuar. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência entre terra e areia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Então quer dizer que o pacto que Deus fez com Abraão foi cumprido, mas ele falou aqui, que a descendência de Abraão já ia ser escrava por 400 anos. Vocês estão vendo aqui, né? Então nada aqui, gente, é pego de surpresa, não. As pessoas, porque elas não lêem a Bíblia. Peregrinaram 400 anos. As pessoas iam ser escravas 400 anos. Ele já falou aqui, mas era a descendência de Abraão. Mas também eu jurarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois será como uma grande riqueza. Primeiro ela vai servir como escrava, mas depois será como uma grande riqueza. E muitas vezes as pessoas estão querendo a riqueza primeiro. Você não está querendo servir seu irmão. Você tem que primeiro servir para depois você ter a riqueza. Primeiro você vai ser escravo. E tu irás a teus pais em paz, e boa velhice será sepultado. Então você vai morrer bem velhinho e vai ter uma boa velhice. Tem pessoas que não conseguem nem chegar na velhice. Quando chega na velhice, não chega uma pessoa em paz. Então Abraão era diferente. Ele ia chegar em paz. E a quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos seus amorreus não está ainda cheia. Ele ia ter que deixar a imundice, a corrupção dos amorreus encher o copo. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, o copo não tá cheio não. Tinha que deixar encher de imundice. Aqui, ó. Para chegar no ponto de Deus. Tá aqui, o copo tá cheio, Senhor Jesus. Não, ainda não tá não. Tem que estar até na tampa a maldade do povo, a imundícia deles, para chegar na onde que eu quero. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Sodoma e Gomorra. O tempo vai terminar no tempo de Ló, de Sodoma e Gomorra. Então, o copo vai ter que estar cheio de imundícia, de pecado, de credulidade, pessoas amantes de si mesmo, gananciosas, presunçosas. Vai ter que estar aqui, ó, para depois Deus vir destruir tudo. Ó. Tá lá, vocês podem reparar que cada dia que passa, o mundo tá pior. Mas Deus quer que chegue pior ainda. Então vamos entender a leitura da palavra de Deus. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então aí já vai começar a fazer o pacto, né? Aí o pacto do Senhor com Abraão. Deus não volta atrás sua palavra. Aquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Então ali agora já foi feita a aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, o rio do Egito, até o grande rio de Eufrates. Queneu, Quenezeu, Cadimoneu, Eteu, Perizeu e os Refaíns, e Amorreu, e Cananeus, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Então, o 15 aqui foi até o 21, terminou. Agora vamos para o 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Eu ouviu Abraão a voz de Sarai.
Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E observe, ela era serva, a outra não podia ter filho, que era a esposa mesmo de Abraão. Aí depois que ela viu que ela conseguiu dar filho a Abraão, ela começou a desprezar a Sarai, que no caso vai virar o nome de Sara, né, gente? Então, vamos continuar a leitura da palavra para vocês entenderem. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menos desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então ela já está se humilhando a Abraão, né, gente? Opa, desceu aqui. Mentir. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Sabes o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Zur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida para a face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aí já mandou a senhora ela voltar e se humilhar para Sarai, né? Que ela estava fugindo. Disse-lhe, pois, o anjo do Senhor: multiplicarei sobre maneira a tua descendência, que não será contada, por numerosos que serão. Então já vai ter uma descendência aqui da parentela de Abraão com outra mulher sem ser Sarai, que é Sara. No futuro ela vai virar nome de Sara. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, ele vai ser bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beur Lalai Roi. Eis que está entre Cadeus e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho, de Agar tivera Ismael. Então tudo está como o mandamento do Senhor. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Velhinho dava luz daqui a tempo, velhinho agora não dá não.
Então, Gênesis 17, agora nós vamos entrar no Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus como ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamarás mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações tenho posto. Então agora, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. E vai mudar o nome de Sarai para Sara. Para vocês verem como que é importante. Até quando você tiver seu filho, você que está vendo aí, você colocar um nome bíblico, um nome abençoado no seu filho. Porque até aqui, você pegar os requisitos, Deus muda até o nome da pessoa. Se você quer um filho abençoado, coloca um nome abençoado no nome do seu filho. Não coloque esses nomes do mundo aí de cantor aí, de jogador de futebol, não. Pelo amor de Deus. Coloca a bênção na sua casa, meu irmão. Então vamos lá. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então, Abraão, da sua parentela, da sua nação, vai sair rei. Você não pode colocar qualquer nome. Deixa Deus falar o nome para colocar. Mas não, o povo quer colocar nome de jogador de futebol, quer colocar nome de cantor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Perpétua, você já ouviu falar, né? Prisão perpétua, é até a morte. Para te servir a ti por Deus, a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de duas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Então Abraão agora vai ser Deus na terra, e ser-lhes teu Deus. Então Abraão agora já vai ser Deus na terra. Deus vai já dar um poder para ele como Deus. Só que quando a gente fala que as pessoas, aquele homem é como Deus, as pessoas acham que a gente está adorando o homem. Deus está falando que ele vai ser como Deus na terra. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Você vai guardar o pacto comigo. Tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. As coisas começam a dar errado, gente, é porque Deus vem e faz uma aliança comigo aqui, que estou numa certa idade. Aí vem meu filho, o meu filho não cumpre a aliança que eu fiz com Deus lá atrás, aí começa a desandar tudo. O problema é esse. Deus faz aliança com você, Deus cumpre, um homem que não cumpre. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Tá vendo? O homem de Deus tem que ser circuncidado. Naquele tempo lá, né, gente?
Então, gente, você que tem uma criança aí, ó, você não leva ela para batizar lá no Papa, não, meu querido. Você já vai apresentar ela a Deus lá no altar, lá, ó, depois de 7 dias, se você quiser já apresentar, você já pode apresentar a sua criança. Mas você pode esperar um pouquinho, talvez sua criança não está tão bem, vai apresentar ela a Deus. Tá vendo? Isso pode ser considerado como se fosse uma circuncisão. Aqui. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Então a criança já vai estar marcada lá com a marca de Deus. Se o seu pai acata as coisas de Deus e faz o pacto com Deus, a sua criança já vai estar marcada com as coisas de Deus. Mas sabe o que eu acho errado aí, que eu prego muito? É para as pessoas que não são de Deus. Primeira coisa que as pessoas fazem, nasce uma criancinha, ela já escolhe o time de futebol que a criança vai torcer. A mãe dela já escolhe o melhor vestido, já vai lá e fura a orelhinha da criancinha sem saber de nada. Sendo que a mulherzinha não deveria nem furar a orelha, ser marcada com as coisas do mundo. Por que que você não faz uma circuncisão, no caso aqui, dá o seu filho para Deus? Para ele ser marcado com Deus, quando ele crescer já vai ser marcado. Mas não. Elas querem tudo lá do mundo para a criança. Já a criança já nasce já fora do caminho do Senhor. Filho do 8 dias, pois será circuncidado. Depois de 8 dias, olha para você ver como é que eu estou tão... Depois de 8 dias, 9 dias, todo homem nas vossas gerações, ou nascido na casa, ou comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for de tua descendência. Tá vendo? Então, mesmo se for comprado que não seja da sua descendência, depois de 9 dias tem que ser circuncidado. Com perfeito será circuncidado o nascido em tua casa. Eu comprado por teu dinheiro, e estará em minha aliança, na nossa carne, por aliança perpétua. Mesmo que ele não for nascido na carne dele, na casa dele, se ele for comprado, ele, ó, eu já vou até ler aqui, ó. Esse estará na minha aliança, na vossa carne, por minha aliança perpétua. Tá vendo que mesmo ele não sendo filho, ele vai ter uma aliança com o Senhor? É importantíssimo, mas as pessoas não lêem a palavra de Deus. E o homem incircuncioso, cuja carne do perpécio não estiver circuncidado, se ele não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Tá vendo, gente? Então, como que é importante as coisas de Deus? Até aqui, todos que fizerem o mandamento do Senhor, esse sim, Deus terá uma aliança perpétua com ele. Mas aquele que não tiver a aliança com o Senhor, esse será extirpado do seu próprio povo, e quebrou a aliança. Viu como que é importante a gente entender as coisas de Deus? Disse Deus mais a Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai. Eu não falei com vocês que ia mudar o nome dela? Mas de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então o nome dela agora de Sarai vai ser Sara. Tá vendo como que o nome é muito importante, a gente colocar um nome abençoado numa pessoa, para depois você não ter frustração na sua casa, que dependendo do nome ele vai te dar problema.
porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Serei nações, reis de povos sairão dela. Então, o nome dela vai ser mudado, e dela vai sair reis, vai sair uma nação. Agora não Sarai mais, agora Sara. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e darei à luz a Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Amém? Olha, e tudo aí tem aliança com Deus. E você quer viver de qualquer maneira aí, ó. Se você não fazer uma aliança com Deus, meu amigo, não tem como Deus abençoar você. Você tem que ter uma aliança com Deus. E quando a Ismael também tem ouvido, eis aqui, o tenho abençoado. Deus daqui tem um abençoado. Eu o farei frutificar, eu o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, todos dois, Deus está cuidando dos dois filhos de Abraão. E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Então, agora que ele já tirou fora Ismael, ele está fazendo uma aliança agora com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Então, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você aqui, eu vou cuidar dos seus dois filhos, mas o filho que eu vou ter uma aliança mais para frente vai ser o Isaque, o filho da promessa de Sarai, a sua mulher, que era Sarai, virou Sara. E o Ismael vai prosperar tudo, mas o meu pacto mesmo vai ficar com o filho menor, que vai ser o Isaque. Então tudo é pacto, tudo foi pacto, Deus fez. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Você lembra que Deus tinha falado pelo dinheiro? Todos eram circuncidados. Todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu perpécio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Olha para você ver como que tudo certinho o pacto de Abraão com Deus. Até aqui não tem como dar errado. Vamos ver mais para frente. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne dos seus prepécios. E Ismael, seu filho, era da idade de 300 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, e nascidos em casa, e os comprados por dinheiros aos estrangeiros, foram circuncidados com ele. Agora vamos por Gênesis 18.
Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Elevou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Não vai embora. Não passa da minha casa, não. Vem tomar um café aqui em casa, Senhor. Que se traga um pouco de água e lavai vossos pés e recostais-vos debaixo dessa árvore. Descansa aqui, fica um pouquinho aqui. E trarei um bocado de pão para que esforceis os vossos corações, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram: assim faz como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, Sara sua esposa, e disse-lhe a Amassa: depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Eu tenho uma visita ali importantíssima, um homem de Deus. Vamos fazer um bolo para ele correndo, não vamos deixar ele sair daqui sem, né, nós receber ele como deve receber. E correu Abraão às vacas e a tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se assentou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e videla que tinha preparado, e depois tudo diante deles, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ela disse: ei-la ia na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava detrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara havia deixado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Eu quero dar uma palavra para vocês aqui, dessa parte aqui, que essa parte aqui é muito interessante. Deus fez aquela promessa toda para Abraão, que Abraão ia ter um filho chamado Isaac. E com Isaac Deus ia trabalhar com ele, mesmo que Ismael ia abençoar. Mas Isaac até agora não apareceu. Mas vocês viram que Deus fez um pacto com ele? Deus foi com ele lá na hora que ele estava com 99 anos, já velho. E Sarai devia ter 89 anos também, porque ela é mais nova que ele, 10 anos. Então, meu amigo, se Deus falou com você que ele vai te dar, ele fez um pacto, você pode ficar tranquilo. Deus cumpre a sua palavra. Então Deus vai aqui cumprir a palavra dele, você pode ficar tranquilo. Não é no seu tempo, não, é no tempo de Deus. E disse o Senhor a Abraão:
Por que se riu Sara? Dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já velhice, envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Tá vendo? Tem alguma coisa impossível ao Senhor? Eu não já fiz o pacto com Abraão, que vai sair de Abraão um Isaac? Tem que sair de qualquer jeito. O tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? E Sara negou, dizendo, não me ri, por quanto temeu, e ele disse, não digas isso, porque te ristes. Levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente vira a ser um grande e uma poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido, e eis que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e varrerei-se com feito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chamou-se Abraão, dizendo, destruirás também os justos com os ímpios? Então aqui, ainda nós tínhamos um Abraão que ainda estava tentando salvar alguma pessoa de Sodoma e Gomorra que se fosse justa lá. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que Deus prometeu que o mundo vai acabar. No tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé. E nesse tempo de Sodoma, Abraão estava intercedendo. Mas Senhor, o Senhor vai destruir mesmo tendo justo lá? Agora escuta o que Deus vai falar lá. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Logo te disse, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com os ímpios. O que justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Gente, mas não tem 50 justos lá não. Tô falando baixinho aqui só para vocês entenderem, não tem 50 justos em Sodoma e Gomorra não. E o mundo vai acabar em Sodoma e Gomorra. Será se tem 50 justos aqui na terra? A minha pergunta para vocês aí agora é essa aí.
Escuta aí a Bíblia aí, ó, a palavra de Deus. O tempo vai terminar em Sodoma e Gomorra, hein? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Se ele achar 45, ele não vai destruir. Só que não tinha, não. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se achar ali 40, não vai achar 40, Abraão. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse: mas, ora, não se ire ao Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achará ali 30, foi só abaixando. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20, já de 30 já pulou para 20, porque não estava achando nem. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire ao Senhor, que ainda só mais está. Vês, falo, se porventura achar ali 10, agora já caímos para 10. Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando achou de falar a Abraão, tornou-se ao seu lugar. Agora vamos para o 19. Enviaram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai pela a noite, e levai-vos vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis convosco caminhando. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e viram com ele, entraram em sua casa, e lhes fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levaduras, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais maus. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora, vós terei, e fareis delas como bons for aos vossos olhos. Somente nada fazeis a esses homens. Vocês estão entendendo aqui essa parte? Olha como que o povo é tão ruim, olha essa parte aqui, eu vou ler ela novamente para vocês entenderem. Ó. Então saiu Ló a eles. Então Ló estava em Sodoma e Gomorra, e foram lá os anjos visitar Ló. E aí eles viram que os homens foram lá, e eles foram lá na casa de Ló querer saber quem que eram aqueles homens. Só que aqui, gente, tem muitas pessoas que passam despercebido deles.
e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles, aos homens. Era 2 anjos do Senhor. E eis aqui 2 filhas minhas, elas ainda não têm conhecido homem nenhum. Se vocês quiserem, tomem elas para vocês, mas não faz mal a eles não, que eles acabaram de chegar. Então, se for bom aos seus olhos, somente nada façais a esses homens. Por isso virá uma sombra do meu telhado. Porque se eles fazessem qualquer coisa, ia dar problema para ele. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiros, esses indivíduos veio aqui habitar, e quereis ser juiz entre tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E feriram de cegueira os olhos que estava à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disse aqueles homens a Ló, tendes alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Porque os homens foram querer atacar eles, tiveram que ferir os homens, né? E vão sair dessa terra aqui rápido, porque Deus vai mandar destruir tudo aqui. Porque nós vamos destruir este lugar. Tá vendo, gente? Então eles foram lá para destruir aquele lugar lá que é Sodoma e Gomorra. E o mundo vai terminar em Sodoma e Gomorra, tá? Porém, nós tínhamos um Abraão lá com o Senhor lá que estava ainda intercedendo por nós, no caso de Ló. E ainda só Ló e sua família que foi salva. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disseram, levanta-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Tá vendo? Tinha um Abraão lá intercedendo. Se tiver 50, 40, 20, 10, o Senhor não vai fazer injustiça com os justos. E agora só as filhas de Ló que ia sair, que os genros já não queria sair mais não. Ele, porém, derramava-se. Aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no, e puseram-no fora da cidade, para eles destruir a cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Larga essas coisas do mundo aí e vem seguir a Deus, porque se você ficar aí, vai ser destruído, nós vamos acabar com tudo. E não pares em toda esta caminhada, não olhe para trás. Escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse-lhe, ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para a minha, me fizeste para guardar
a minha alma em minha vida. Mas eu não posso escapar do monte para que, porventura, não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não a pequena, para que minha alma viva. E disse: eis, aqui tenho te aceito também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer, enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chama o nome de cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e o Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, a destruir aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí tá. Não olha para trás para o mundo, não. Deus está falando: sai do mundo, sai do mundo. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como uma fumaça, uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades de campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então o primogênito disse ao menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai. E deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Vocês estão entendendo aqui? Então as próprias filhas falou: nosso pai não tem filhos, e nosso pai já está velho. Vamos dar vinho para o nosso pai, vamos deitar com ele para continuar a descendência dele. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ele levantou. Ele não sentiu nada. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinhos também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Viu a diferença? Que o pecado e ali já era para ser descendência, gente.
e deitaram e deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Tá vendo? Ele não sentiu nada. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Os moabitas, cara, você vê, a Bíblia é maravilhosa. Então os moabitas já é de geração de Ló, cara. E o menor também deu à luz, a menor também deu à luz a um filho. E o chamou o seu nome de Ben-Amim. Esse é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Aqui já vem os deuses. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu comecei Gênesis no capítulo 15, estou terminando no capítulo 19. 1 hora de live. No TikTok aqui já está dando uma live. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que eu possa ter ajudado alguém em alguma coisa. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, eu estou fazendo sempre live à noite, faço na parte da manhã. Tá tudo lá no YouTube, se alguém quiser acompanhar. O meu YouTube lá é Toninho Motoboy Expresso. Lá no YouTube, você consegue acompanhar as lives que eu venho fazendo aí. Lá tem Gênesis do primeiro capítulo até agora chegando essa próxima aqui, né? E também tem lá as 7 eras da igreja, que eu estou lendo as 7 eras da igreja, Deus do início. Eu estou lá na quinta parte. Amanhã eu dou prosseguimento na sexta parte. E de manhã eu gosto de estar lendo a palavra, faço uma oraçãozinha e coloco um hino. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live 1 hora. E no outro domingo que vem eu dou continuidade, né? Eu estou parando aqui no Gênesis 19, né? Aí no outro domingo já vai ser Gênesis 20. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Fica com Deus aí.